Aqui nós temos uma linha do tempo. E nessa linha do tempo nós temos os personagens da nossa última aula. Aqui o ano zero, aqui a queda do Império Romano, no ano 470 e poucos. Aqui Ptolomeu, né, o tempo que ele viveu em Alexandria. Ele nasce um pouco antes do ano 100 e morre aqui no meados entre 100 e 50, meados do século II aqui. Né? Mais adiante, a gente tem o Constantino, que viveu nessa época aqui, olha, perto do ano 300 depois de Cristo. E nós vemos aqui também Hipásia, que eu mencionei na aula passada, que foi aquela matemática que foi morta em Alexandria. E junto com a morte de Hipásia aconteceu também o final da Biblioteca de Alexandria na mesma época. Contemporâneo de Hipásia, mas morando em um outro lado, está o Agostinho. Então, o início da Idade Média, né, vai ser um pouco depois da morte do Agostinho aqui, ele vai ser marcado, né, por um modo próprio de ser, né, na Europa, que aqui nessa gravura antiga está representado como um momento de uma ignorância muito grande, quer dizer, a Terra, que já era considerada redonda, olha que coisa mais engraçada, na época do Aristóteles, de repente ela deixa de ser redonda. Eu estou rindo porque hoje a gente está vendo aí as teorias de que a Terra não é redonda. Né? Então esse quadro ilustra, um quadro antigo ilustra a ignorância da época, né? O pessoal com aquela ideia de que se ele chegasse no final as estrelas estariam pregadas aqui, alguma capa que cobriria a Terra e ele conseguiria chegar e ver alguma coisa do lado de lá, se ele chegasse no final da Terra. Né? Quer dizer, na verdade é uma fantasia, né? essa imagem, mas provavelmente baseada numa fantasia de alguém daquela época. Né? Então eu falei que a Idade Média, então, ela se pauta, né, por uma estrutura, né, feudal, quer dizer, uma estrutura rural, as pessoas moravam nas fazendas, né? Essas fazendas chamavam-se feudos, e nos feudos havia um castelo. Né? E eu falei que o conhecimento grego, quer dizer, aquele conhecimento que os gregos tinham desenvolvido durante tanto tempo, esse conhecimento ficou esquecido, né, de uma certa maneira, pelos cristãos, e apenas nas abadias, quer dizer, nos feudos que a Igreja Católica mantinha, alguns dos livros antigos eram copiados. Né? Mas para, né, sorte da humanidade, pelo ano 600 e pouco vai nascer um sujeito que vai transformar a história, que vai ter uma atuação muito importante, e esse sujeito é o Maomé. Então nós vamos contar aqui brevemente a história do Maomé, vamos resumir bastante a história do Maomé, e a gente vai passar um trechinho de um filme logo em seguida também, que vai ilustrar um pouco a disseminação da fé do Maomé. Né? Então Maomé, ele nasceu em Meca, na época, lá pelo ano 600 depois de Cristo, uma cidade da Arábia, né? Hoje fica a Arábia Saudita, então é na Península Arábica, ali no meio dos desertos, daqueles desertos. Essa cidade era uma cidade grande, uma cidade com um certo movimento econômico, tinha transporte de uma cidade para outra, localidades onde hoje está o Iêmen, por exemplo, havia cidades também que faziam comércio com Meca, né? E Maomé participava de uma caravana, ele ficou órfão muito cedo de pai e mãe, e ele acabou sendo adotado numa caravana, primeiro como empregado, depois como um coordenador da caravana. Né? Há aí uma controvérsia acerca da origem dele, mas parece que ele tinha um tio bem situado na cidade e que deu muita guarida para ele durante um tempo. Então o Maomé trabalhava nessa caravana entre cidades e ele conheceu uma mulher mais velha que ele, com quem ele se casou. E ele vai viver com essa mulher até ela morrer, durante muitos e muitos anos. Ele vai ser, essa mulher que era bem mais velha que ele, vai ser a única esposa dele durante muito tempo.
Acontece que Maomé teve umas visões, ele começou a ter umas visões e isso o preocupou muito. Ele ficou bastante perturbado com as vozes que ele ouvia e aquelas mensagens que ele estava recebendo. Ele chegou a se esconder numa montanha, ele não sabia o que fazer com aquilo, até que a mulher dele incentivou ele a ouvir e a dizer o que ele estava percebendo. E assim ele foi juntando com alguns amigos e foi dizendo o que as visões estariam dizendo para ele, e teriam sido mensagens de um anjo. Ele dizia que era um anjo, o anjo Gabriel, que estava dando mensagens para ele. Então ele vai ajuntando alguns amigos em volta dele, e de repente alguns começam a transcrever, né, a escrever aquilo que ele ia ditando, que seriam as palavras do anjo. E essa transcrição, né, essa coisa que foi escrita a partir das visões da Maomé, é que compõe, né, o livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão. Bom, Maomé começou a ter discípulos, gente que frequentava a casa dele, né? As pregações dele diziam mais ou menos coisas similares ao cristianismo, né? Ele dizia, por exemplo, que havia uma tradição de profetas que incluía aí Moisés, Abraão, e que incluía o Cristo, e ele seria o último dos profetas. E essa tradição tinha que ser respeitada. Por isso, né, por causa desse tipo de pregação, por exemplo, os muçulmanos eles iam ter uma muito boa relação no início, tanto com cristãos quanto com judeus, né? E Maomé foi criando discípulos, e de uma certa maneira ele se opôs ao pessoal da cidade. Em parte porque havia muitas outras religiões, vários deuses que eram homenageados, que eram venerados, e Maomé vai insistir que era um Deus só, que era um erro ficar adorando aqueles outros deuses, né? E também, em parte, porque ele começa a congregar em torno dele uma população de gente muito simples, né? E essa pregação de dizer que tanto a pessoa simples quanto o poderoso, para Deus não faziam diferença, isso acaba atraindo as pessoas simples. E quando você começa a juntar as pessoas simples, as pessoas que estão sofrendo, né, que são oprimidas dentro de uma sociedade, isso começa a causar problemas. Então, as elites de Meca acabam expulsando o Maomé, né, e Maomé vai para Medina, uma cidade bem ao norte de Meca, aonde ele chega e o pessoal da cidade, que tem uma divisão e umas rixas muito grandes entre famílias, eles acabam convidando Maomé para ser uma espécie de líder de todo mundo. E ele consegue, então, né, agregar essas pessoas todas, consegue juntar essas pessoas todas, e aí ele vai formando um grupo poderoso e forte em Medina, e esse grupo, né, ele vai acabar voltando a Meca, e aí eles vão conquistar a cidade de Meca. Então, o Maomé, já em vida, ele adota uma posição que se chama Jihad, né, que é a Guerra Santa, que é mais ou menos a ideia de que o muçulmano tem o direito de se defender. Ele, na verdade, ele sofreu alguns atentados, o pessoal de Meca tentou matá-lo, né, mas ele acabou juntando grupos, né, convencendo as pessoas, e aí ele vai a Meca, ele conquista a cidade, e em vez de promover uma matança geral, ele acaba perdoando os inimigos dele, e assim ele vai só aumentando e aumentando os adeptos dele. Então agora nós vamos pegar aquele mesmo documentário da BBC e vamos dar um salto, e nós vamos ver uma história, a história do Bilal, que é uma história bastante similar à história da Perpétua que a gente viu, enquanto que a história da Perpétua está vinculada ao início do cristianismo, a história do Bilal está vinculada ao início do islamismo. Então nós vamos ver agora como que se passou essa história, como ela é contada na tradição islâmica, né? Vale dizer que Perpétua, na tradição cristã, ela foi canonizada, é a Santa Perpétua.